por ferimento com área de solapamento ou evidenciada por área de solapamento de 8 centímetros na região trocânter direita. Então, vamos lá. Exemplo 2 aqui, integridade tisular prejudicada relacionada à imobilização física e circulação. Alterada, evidenciada por ferida com área de solapamento de 8 centímetros na região trocânter direita. Tá? Então, ou eu posso dizer evidenciada, ou eu posso dizer característica definidora. Mas ainda eu preciso dizer evidenciada, eu acho que fica melhor do que tá falando as características definidoras, né? As características definidoras é uma evidência, é aquilo que eu vi, é uma característica daquilo que eu vi no paciente, é uma evidência, tudo bem? Fatores de risco. Os fatores ambientais elementos, lembra que nós falamos ainda agora de fatores ambientais, né? Fatores ambientais elementos fisiológicos, psicológicos, genéticos ou químicos que aumentam a vulnerabilidade de um indivíduo, de uma família ou de uma comunidade a um evento insalubre, né? Já expliquei sobre isso. Exemplo, os fatores de risco estão em negrito. Risco de infecção relacionado a procedimentos invasivos, presença de sonda vesical de demora, tubo endotraqueal, acesso venoso central em subclave direita. Então, para que isso aconteça, procedimentos invasivos, o meu paciente está passando por procedimentos invasivos, mas será que ele está tendo o cuidado necessário? Presença de sonda vesical de demora, será que ele está fazendo a troca dessa sonda, né? Será que ele está fazendo a troca dessa sonda? Esse tubo endotraqueal está sendo limpo, né? Está sendo higienizado? O acesso venoso central, subclave direito, estão fazendo o curativo desse acesso? Como é que ele está, né? Então, a gente tem que prestar atenção, porque os ambientes, ele tem influência sobre a saúde do nosso paciente. Terceira etapa do processo de enfermagem é o planejamento dos resultados esperados. O planejamento da assistência constitui a terceira etapa do processo de enfermagem e consiste nos seguintes passos: estabelecimento de prioridades para os problemas diagnósticos, fixação de resultados com o paciente, se possível, a fim de corrigir, minimizar ou evitar o problema. No exemplo previamente citado, integridade tissular prejudicada, relacionada com mobilidade física e circulação alterada, evidenciado por ferida com área de solapamento de 8 centímetros na região trocânter direita. O enfermeiro poderá observar a primeira metade do enunciado do diagnóstico, ou seja, integridade tissular prejudicada, e perguntar-se que resultado se espera que o paciente alcance. Eu pergunto de vocês, o que vocês esperam de um paciente que esteja com a integridade da pele prejudicada? Faça essa pergunta, para que o resultado seja centrado no paciente e não no enfermeiro. Sugerimos que o enfermeiro, ao escrevê-lo, pense na fase: o paciente irá. A resposta pode ser apresentar melhora da integridade tissular da região trocânter direita, tá? Então, assim, o enfermeiro, como ele está falando aqui, pensa na frase: o paciente irá parar de que forma, né? Como que o paciente ficará, né? A resposta pode ser: o paciente irá melhorar, o paciente irá se recuperar, né? O paciente apresentará melhora dessa integridade da pele, tá? Na quarta etapa do processo de enfermagem, implementação da assistência de enfermagem. Ao prescrever os cuidados de enfermagem, o enfermeiro deve estar atento aos fatores relacionados e às características definidoras, identificados na elaboração do diagnóstico de enfermagem. Isto porque, ao fazer a prescrição, seu foco deve ser reverter os fatores etiológicos associados ao diagnóstico e solucionar os sinais e sintomas
Característica definidora, lembre disso. Aquilo que o meu paciente me apresenta, que são os sinais e sintomas, ele vira uma característica definidora de um diagnóstico. Lembre que tudo que ele me apresentar, todo problema que ele me apresentar, ele vira diagnóstico. Lembra disso? Pois é. Itens necessários em uma prescrição de enfermagem. Prescrições devem ser completas e objetivas. O que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer, com que frequência fazer, por quanto tempo fazer ou quando fazer. Exemplo 2. Trocar curativo de acesso vascular central a cada 24 horas, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está falando o quê? Por quanto tempo fazer? Com que frequência fazer? Então, eu vou fazer com a frequência de 24 horas, a cada 24 horas. Comentário. A prescrição está incompleta. Além de dizer onde é o local em que o curativo será realizado e de quanto em quanto tempo ele será trocado. É importante descrever o que deverá ser utilizado para fazer o curativo e alertar a equipe para evidências que precisam ser comunicadas e para quem. Olha só o que ele disse. Ele disse que o comentário está incompleto, porque ele disse trocar curativo do acesso vascular central a cada 24 horas. Mas ele não disse assim, trocar, né? Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Tem, o exemplo certo. Trocar curativo do acesso vascular central puncionado na veia subclávia direita a cada 24 horas. E sempre que estiver sujo, úmido ou solto. Ou seja, eu disse que era a cada 24 horas, mas eu preciso, mesmo eu vendo que ele está úmido e solto, eu só vou lá depois que completar 24 horas? Não, né? Então, a cada 24 horas, se tiver ok, mas se eu ver que ele está sujo, úmido ou solto, eu posso trocar, tá? Limpar a área com clorexidina degermante a 2% e remover a solução com soro fisiológico a 0,9%. Realizar o curativo com gases e fita hipoalérgica, anotar no curativo, realizado a data da punção e a data do curativo e assinar. Caso detecte sinal de flogístico, dor, calor, rubor, edema ou disfunção orgânica, solicite a avaliação do enfermeiro, tá? Então, eu jamais posso dizer, trocar curativo do acesso vascular central a cada 24 horas. Sim. Como que eu vou fazer essa troca? Com o que eu vou fazer essa troca? Né? Aonde ele se localiza? Então, eu nunca posso fazer isso. Eu tenho que dizer como eu vou fazer, de quanto em quantas horas eu vou fazer, quando que eu posso trocar, o que eu vou utilizar e se eu encontrar algo que me chame a atenção, quem eu vou solicitar. Eu posso chamar um colega, né? Solicite a avaliação de um enfermeiro, chama um colega para visualizar junto, para ver o que vocês vão tomar de decisão. Ok? Aí, um diagnóstico de enfermagem. Vamos falar um pouco sobre o diagnóstico de enfermagem. Que esse aqui já está montadinho como exemplo. Diagnóstico de enfermagem. Integridade tissular prejudicada, relacionada à imobilização física e circulação alterada, evidenciado por ferida com área de solapamento de 8 centímetros na região trocânter direita. O que eu espero, né? Eu fiz aqui o meu diagnóstico, integridade da pele tissular prejudicada, integridade tissular prejudicada. Eu fiz relacionado, lembra que eu precisava relacionar com o quê? Com a imobilização física e circulação alterada. Característica definidora, evidência. É o que eu vejo, evidenciado por ferida com área de solapamento de 8 centímetros na região trocânter direita. O que eu espero disso? Né? O paciente apresentará melhora no aspecto da lesão da região trocânter direita e
com redução na área de solapamento, ou seja, de tamanho, né, de tamanho da minha lesão, em até 15 dias. Prescrição de enfermagem. Realizar a mudança de decúbito de 2 em 2 horas, né? Prescrevi aqui. Então, eu vou colocar 8, 10, 12, 14, 16. E a minha equipe de enfermagem, ela vai fazer o quê? Checar se foi feito. Se não tiver checagem nenhuma, é porque não foi realizado, tá? Não posicionar o paciente em decúbito lateral. Por quê? Porque ele já tem essa lesão na região trocânter direita. Então, não posso, né? Não posso colocar meu paciente, né, de forma alguma, tá? Em decúbito lateral direito. Tudo bem? Vamos passar para o próximo slide. Outra prescrição de enfermagem. 2. Instalação de colchão piramidal. Hoje, às 8 horas. Tá? Fazer curativo em lesão trocânter direita, com soro fisiológico em jato e curativo de alginato de cálcio, ocluindo com gaze e fita hipoalérgica. Tá? Hoje também. Hoje avaliar o curativo diariamente, né? Eu preciso avaliar esse curativo diariamente. E trocá-lo em 3 dias, ou antes, se estiver sujo, úmido, solto ou saturado. Realizar o registro sobre o aspecto e as dimensões da lesão. Para quê? Para eu saber se ela está melhorando, né? Então, toda vez eu dei o banho no meu paciente, eu faço meu curativo. Então, hoje, às 8h30, eu realizei o curativo, tá? Eu vou checar, realizei o curativo. E daqui a meia hora eu vi que esse curativo, ele estava sujo, úmido, né? Tava querendo soltar, né? Ah, mas eu fiz o curativo 8h30, eu não vou fazer agora 10 horas? Vou fazer. Por quê? Porque lá eu coloquei na minha prescrição que eu vou trocar de 3 em 3 dias, ou antes, se estiver sujo, se necessário, úmido, solto ou saturado. Então, eu vou realizar de novo esse curativo. 5ª etapa do procedimento de enfermagem, avaliação da assistência de enfermagem, tá? A avaliação ou evolução, já tá dizendo, né? Eu vou avaliar, ou eu vou verificar a evolução da minha assistência ao meu paciente. É a 5ª etapa do processo de enfermagem. E segundo Staton Paul, em 1993, pode-se concebê-la levando-se em conta a estrutura, o processo e o resultado. Ao avaliar a assistência prestada, o enfermeiro deve se perguntar se foram alcançados os resultados esperados para o paciente. Ok?